17, versículo 1. Louvamos a Deus por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor, presidente, missionária Patrícia. Que Deus abençoe esse casal maravilhoso. Ontem a missionária fez aniversário, e aí tu não oraste por ela? Vou orar domingo, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, me sinto honrado e humilde. Meus amados, a presença de Deus é forte aqui neste lugar. Eu serei bem objetivo, então segura a tua parte. Segura aí o que Deus vai falar contigo nessa noite. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Pode tomar o vosso assento. Qual é o seu propósito? Tem um grande líder espiritual, que eu estava vendo o testemunho dele, e ele disse que ele tentou várias faculdades e não concluiu nenhuma, mas ele descobriu o propósito dele. E hoje as pessoas que trabalham para ele têm que estudar muito, e ele mesmo não se formou em nenhuma. Não estou incentivando você a não estudar, pelo contrário. O que eu quero dizer para você, que não depende de você, mas depende do Espírito Santo de Deus. Existem algumas pessoas na terra que o céu anda correndo atrás dele. Pastor Daniel ficou louco agora. Abraão, o céu corria atrás de Abrão. Ele estava quieto. Ele era um homem nômade. Abrão, ele cuidava da sua família através de cuidar de ovelhas, de animais. E quando acabava a pastagem naquele local, ele se mudava de lugar. Ele tinha facilidade de se mover. Ele tinha facilidade de buscar recurso. Ele não estava preso a nada. E a primeira coisa que Deus fala conosco aqui nesta noite: por que você está preocupado? Porque você acha que se essa água acabar, Deus não vai fazer jorrar água em outro lugar? Porque você está tão preocupado achando que nada vai acontecer na tua vida, que Deus se esqueceu de você e que sua história não será lembrada? Abraão vivia ali trabalhando no seu dia a dia, e o céu desceu sobre ele, e Deus falou com ele: Abraão, o seu nome é uma vergonha. Abrão significa grande pai. Quando as pessoas chamavam Abrão, porque o nome dele ainda não tinha se tornado em Abraão, as pessoas diziam: grande pai. E toda vez que chamavam ele assim, quem sabe ele ficava triste, porque ele pensava: nossa, as pessoas me chamam de grande pai e nem filho eu tenho. E quem sabe ele estava trabalhando, aí a esposa pedia para os empregados chamar: grande pai, vem jantar, grande pai, vem almoçar. E ele já vinha, quem sabe, triste. Espera aí, Deus, tudo tem acontecido na minha vida, mas minha esposa é estéril. As pessoas me chamam de grande pai, mas de filho eu não tenho nada. Qual é a história que te entristece? Qual é o passado que te faz ficar cabisbaixo? O que te faz abaixar sua cabeça? Quando você olha para alguma coisa,
Quando você olha para alguém, quando alguém passa por você e lembra da sua história, isso faz você abaixar sua cabeça. Eu vim aqui nesta noite só dizer para você que Deus, Ele tem prazer em abençoar pessoas. Olhando para a palavra de Deus, e era Abraão de 86 anos, quando Agar deu a Abrão o seu primeiro filho, e não era Israel, foi Ismael. Abrão, juntamente com a sua esposa, não aguentou esperar a promessa, e a mulher se desesperou e falou: Abrão, o tempo tem passado, não é melhor você entrar com a minha serva e ter um filho com ela? E nasceu Ismael, antes do filho da promessa. Quando você está perto de alcançar a bênção, meus amados, quando você está perto de viver o sobrenatural de Deus na tua vida, vai aparecer alguma coisa no teu caminho para te desviar do foco, para te tirar a atenção. Quando você está perto de tocar, apalpar a sua vitória, aparece alguma coisa no caminho para tirar você do propósito de Deus. Qual era o propósito de Abrão? Uma das coisas especiais na vida de Abrão era a obediência. Uma certa feita, Abrão estava lá, e a glória de Deus se manifestou através dos anjos do Senhor Jesus, e disse para ele: Abrão, eu preciso que você circuncida o seu filho Ismael de 13 anos, a sua pessoa, e todos que estão debaixo do seu teto. Abrão não duvidou. O seu filho já tinha 13 anos. Imagina a cena, a dor. Naquele tempo não tinha anestesia, não tinha nada. E Abrão obedeceu. Quando ele obedece, volta 3 anjos do Senhor para falar com ele, reafirmando a promessa na vida dele. Hoje, o que tem nos tirado do propósito de Deus é a desobediência. A desobediência na nossa vida tem sido alvo principal para nos tirar do propósito. Porque para viver o sobrenatural de Deus precisa obedecer. E obedecer a Deus não é algo tão simples, algo tão fácil. Eu lembro uma vez que eu estava no culto, na IMF do Jardim Santo André, e a glória estava sendo manifestada. Eu estava ali com o meu violão tocando, e de repente Deus se manifestou e disse para mim: filho, está vendo ali aquela moça, aquela família? Você precisa agora parar o louvor. Para o louvor agora e se dirige a ela. E eu falei: meu Deus, eu já vou pregar, já estou cantando, e ainda vou fazer isso, vai parecer que eu quero me aparecer. E eu desobedeci a voz de Deus, e não fiz o que Deus mandou, e de repente Deus levanta, assim que eu desobedeci, Deus levantou uma profeta, e fez aquilo que era para mim ter feito. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus vai pedir algo para você, e vai depender de você, obedecer ou não obedecer. Mas quando você se decide a obedecer aquilo que Deus tem falado para você, você pode ter certeza que você vai viver projetos sobrenaturais aqui. As dificuldades, as tempestades não atrasam a promessa de Deus. Elas apenas nos moldam para estar preparada para recebê-la. Os vendavais, o vento batendo forte, ela não atrasa em nada aquilo que Deus tem para você. Pelo contrário, ela está te preparando para receber aquilo que Deus preparou para você. Quem sabe você entrou aqui nesta noite falando: meu Deus, mas o vento está soprando forte. Você está fazendo esses 7 dias de campanha. Eu quero parabenizar pela sua vida.
Hoje em dia, tantas pessoas falando para que 7 dias, para que 12 dias. E sabe que Deus falou comigo, eu quero compartilhar com você. Filho, fale na tribuna a respeito disso. Tem muitas pessoas que estão perdendo a fé e a convicção. Quando ele não tinha nada, quando ele não tinha nenhuma namorada, não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha um dom espiritual. Ele estava lá subindo monte e descendo monte, fazendo 7 dias, fazendo os 12 dias. E depois que Deus deu tudo, o tempo passou, ele perdeu a fé. Para que 7 dias? Para que 12 dias? Eu quero dizer para você, se você perdeu a fé, não estrague a fé daquele que está começando agora. É muita gente perturbada, estragando a fé daqueles que estão começando. Se para você os 7, 12, 30, um ano não serve mais, fique para você, mas deixe quem está no propósito fazer o propósito e terminar o propósito. Abrão, olha só, olha o que Deus fala para Abrão. Eu vou te dar um filho, pois ao 8º dia ele será circuncidado. O seu filho será circuncidado. E depois que o filho cresce, Deus pede o filho para Abraão. E fala: Abraão, eu quero que você sacrifique o meu filho. E Abraão agora começa a subir ao monte para sacrificar o seu próprio filho. Deus mais uma vez provando a fé de Abraão. E Abraão leva o filho ao monte. E na hora que ele ia levantar o cutelo para tirar a vida do menino, a voz do Senhor se manifestou e disse: Abraão, eu sei que você teme a mim. Uma certa feita, Abraão estava prosperando de tal forma, ele estava dividindo as suas terras com Ló. E Deus falou para Abraão: os seus pastores estão contendendo com os pastores de Ló. Eu preciso que você se separe. E Deus fala para Abraão: diga a ele, para ele escolher um lado. E o lado que ele escolher, você permita ele ir. E você fica com o lado oposto. E Abraão chama Ló e fala: Abraão, Ló, não dá para nós caminharmos junto mais. Você precisa tomar um lado, escolher um lado. E Ló, ele olha para um lado, não enxerga nada. Ele olha para o outro lado, ele contempla Campinas Verdes, ele contempla uma terra bonita. E ele fala para Abraão: Abraão, eu vou para aquela banda, porque ela é bonita. Me perdoa, Abraão, você é meu amigo, mas eu vou escolher esse lado mais bonito. E Abraão ficou com um lado mais feio. Mas quando Abraão andava, a glória de Deus andava. Ele dava um passo, a glória também ia. A presença de Deus também ia. E por causa dele, onde ele pisava, a prosperidade se manifestava. Ló escolheu o melhor lugar. Veio um grande fogo na cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló volta para trás, sem nada em suas mãos. Muitas vezes a aparência engana. Muitas vezes escolhemos o lado errado da coisa. Muitas vezes escolhemos aquilo que para nós é bonito, que para nós vai nos trazer resultado. Mas nesta noite, o que Deus está falando para mim, para você: escolhe aquilo que Deus tem colocado diante de ti. Não escolhe aquilo que o homem tem colocado diante da tua vida. Deus tem colocado algo diante dos teus olhos, diante das tuas mãos, e você vai escolher isto, porque Deus tem o melhor caminho para a sua vida. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre.
Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão, quando ele via os anjos do Senhor, ele procurava logo uma forma de fazer ali um altar e adorar o nome santo do Senhor. Ele procurava de uma forma a agradar. Sabe, algumas oportunidades na nossa vida, elas vêm e não voltam mais, e não voltam mais. O que você está fazendo com as oportunidades que Deus tem colocado na tua vida, nas tuas mãos? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem dado para você, para a sua família, para o seu casamento? Quantas oportunidades que Deus tem colocado diante de ti? Abraão, ele aproveitava as oportunidades, ele dava logo um jeito de estender um altar, de levantar um altar para glorificar o nome do Senhor, para agradecer aquele momento que ele estava vivenciando. Muitas vezes o lado bonito da coisa nos leva para o caminho da frustração, da perdição. E é por isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: se a prova está doendo, se o vento está batendo forte na sua embarcação, se parece que tudo vai dar em nada, lembra de Abraão. Ele acreditou em Deus, e onde ele colocava as suas mãos, a bênção do Senhor era completa. Onde ele colocava os seus pés, Deus transformava o lugar em bênção. E através de Abraão nasceu Isaque, e depois veio Jacó, e de Jacó veio José. José é um menino, um sonhador, que também viveu o projeto do Senhor Jesus. Olha só da vida de Abraão, onde estamos parando agora na vida de José. José um dia se levanta, ele conta um sonho aos seus irmãos, e diz: irmãos, eu sonhei isto, e os irmãos falam: para com isso, José, porque você está contando esse sonho para nós. E José passou a ser chamado de o garoto sonhador. E um dia ele estava na sua casa, e o seu pai Jacó chama José e fala: José, tem como você levar ali uma comida para os seus irmãos que estão trabalhando? E José vai até ali, e cantando, louvando, adorando ao Senhor. E quando ele chega lá, os seus irmãos estavam no campo, cuidando ali das ovelhas, trabalhando. Eles falam: precisamos de dar um jeito de acabar com a vida de José. Os próprios irmãos falaram: precisamos destruir a vida dele. O inimigo não tem dó de ninguém, irmão. O inimigo busca coração. Não importa se você está dentro da igreja ou não, ele está de olho. E se a nossa mente é uma mente maligna, ele usa essa mente. E aí um irmão se manifesta e fala: não podemos matar esse menino, vamos jogar ele num poço, e vamos falar para o pai que uma besta fera machucou ele, comeu ele, matou ele. Vamos levar a roupa dele para o seu pai, com o sangue. Mataram um animal, pegaram a roupa de José e levaram para o seu pai Jacó. De repente passa uma caravana, e um dos irmãos de José tira ele da cova e vende José. E daqui a pouco José vai parar lá no Egito. E de repente lá no Egito, onde ele colocava a sua mão, tudo prosperava. E Potifar falou: José, você é um homem abençoado, eu quero que você cuide de tudo que eu tenho. Só não toca na minha mulher, mas o resto tudo é seu. E José foi prosperando. Potifar, ele se preocupava apenas em trabalhar, prosperar, porque dentro da casa dele, José estava cuidando. E de repente José estava dando o seu melhor. Aí se levanta uma mulher e diz: deite comigo. E José falou: de maneira alguma não farei isso com meu senhor. Aquela mulher, ela começa a gritar, pega a sua roupa, deixa na mão de José, e começa a dizer, blasfemar, caluniar a vida de José. E José agora, ele vai para uma prisão. Quem sabe você está gritando dentro
A vida tem sido injusta para comigo. Eu tenho feito o meu melhor e nada de bom está acontecendo. Quem sabe você está frustrado por isso. Quem sabe você está triste aqui nessa noite por isso. Porque você acha que a vida tem sido injusta contigo. E José agora ele é preso. E lá ele conhece 2 homens. E de repente lá na prisão José também começa a prosperar. Onde ele colocava a mão prosperava. E falaram: José, cuida da prisão. A prisão está nas tuas mãos. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei como tem sido a sua trajetória. E 2 homens tiveram um sonho naquela prisão e José interpretou. E José falou: quando você estiver diante de Faraó, porque um de vocês sairá daqui, viverá, e o outro morrerá. Você que vai viver, quando estiver diante de Faraó, lembra de mim que estou aqui na prisão. O tempo passou. Um morreu e o outro voltou a servir o rei. E de repente o rei teve um sonho, ninguém interpretava. E o rei ficou enfurecido, o Faraó ficou enfurecido. Aquele homem falou: espera aí, tem um homem chamado José que está lá na prisão. Ele sabe interpretar sonho. E Faraó pergunta: será que realmente sabe? Se sabe, traga ele para mim. E José agora sai da prisão e vai até o grande rei Faraó e interpreta o sonho do rei. E Faraó diz assim: espera aí, esse menino tem algo diferente na vida dele. Sabe de uma coisa? Eu preciso que você cuida desse lugar. Abaixo de mim só você. Em você habita algo diferente. E agora José, ele vira governador do Egito. Por que eu estou contando essa história bíblica? Porque muitas vezes você acha que a vida é injusta contigo. Você está enfermo e de repente você fala: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu nasci no berço cristão e sofri com bronquite asmática. Eu tomava 12 bezetacil durante uma semana. E eu orava escondido do meu pai e da minha mãe. Falei: meu Deus, eu nasci no berço cristão e eu não tenho saúde. Quando da meia-noite o meu peito começava a cantar, e eu tinha que chamar o meu pai, que estava deitado, para me levar no hospital. E eu falava: Deus, o que eu fiz para merecer tanta coisa? Eu não fumo, não bebo, e olha a minha saúde. Foi muitos anos sofrendo, muito dinheiro gasto com remédio. Mas chega um dia que Deus fala: enfermidade. Chega um dia que Deus fala: tristeza. Chega um dia que Deus fala: chegou a hora do milagre acontecer. Chegou a hora de você sair lá do deserto, lá do poço, lá da prisão, e estar no lugar que Deus quer que você esteja. Chegou a hora de você sair daquele lugar de tristeza, de enfermidade, aquele lugar de frustração, aquele lugar em que você olha para um lado, para o outro e não encontra socorro. Mas chega um tempo que Deus te busca lá e te coloca no lugar que você deve estar. E nesta noite Deus tem socorro para a sua vida. Ele está buscando pessoas no fundo do poço. Ele está buscando pessoas no fundo do poço que está vivendo um momento de escuridão. Ele está buscando com seu braço forte para você estar aonde quer que você esteja. E o lugar que Ele quer que você esteja é diante do Rei, servindo Ele. É por isso que nessa noite eu quero deixar essa palavra para a sua vida. Não importa o que você está passando, não importa a sua dor, seja obediente. Seja obediente, e você vai viver o sobrenatural. Você vai viver aquilo que você jamais imaginou, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito, para que o nome do Pai seja glorificado. Então nesta noite, eu sei
que dentro de nós muitas vezes tem as indagações. Nós perguntamos para nós mesmos o porquê de tantas coisas. E hoje Deus está falando de perto conosco. Deus está falando conosco de perto, dizendo para você: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Eu sei que você está chorando hoje, mas você pode chorar com alegria, porque o tempo de viver o sobrenatural de Deus chegou na sua vida. Olha só o que Deus fala para Abraão. Deus é um Deus de promessa. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Olha Deus abençoando a vida de Abraão, de Isaac, porque a ti, a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha a promessa de Deus para Isaac. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Isaac prosperou de tal forma que os filisteus queriam matá-lo. Os poços que Isaac cavava, dava água. Vinham os filisteus e entulhavam. Ele cavava outro poço, vinha um filisteu e entulhava. Ele cavava outro poço, vinha um filisteu. Mas chega uma hora que Deus diz: basta. Quem sabe você tem feito o seu melhor, tem cavado o poço, tem buscado a Deus, e quem sabe você não tem colhido, mas Deus é Deus de bonança. Ele abençoa a vida de Abraão, abençoa a vida de Isaac, abençoa a vida de Jacó, e é o mesmo Deus que está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Eu convido você para se colocar sobre os pés neste momento, com permissão do nosso pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Nesta oração, meus amados, nessa oração, hoje é o 7º dia dessa campanha, 6º dia dessa campanha, eu tenho certeza que Deus estará honrando a tua fé, honrando a tua fé. Vou convidar os músicos para me ajudar aqui. Mi maior. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como o serafim esconde um rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim esconde o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Oh, olha só, tua presença é o meu prazer.